Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou trazer um assunto de extrema importância para quem usa o sistema operacional Windows, que é a criação de novos usuários. E por que você precisa criar um novo usuário? Para não ter aquele problema, né? Se várias pessoas usam o mesmo computador e todos usam o mesmo usuário, alguém pode falar: cadê meu arquivo que estava aqui na pasta tal? Quem apagou? Para não ter esse problema, você pode criar um usuário para cada pessoa. E cada usuário vai ter a sua área de trabalho, seus próprios arquivos, e nenhum nem outro vai mexer no arquivo do outro. É claro que se a pessoa for um usuário administrador, que a gente vai ver, né? Você tem dois tipos de usuário, usuário padrão e administrador. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo como criar esses usuários para você não ter problema com perdas de arquivo. Cada um no seu quadrado, ou seja, cada um com seu usuário. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa tela. Então, vamos dar uma olhada aqui, primeiramente na nossa tela de login. Porque quando você liga o computador, depois que ele faz todo o carregamento dos programas para a memória, vai aparecer para você essa tela aqui. Então pressiona a tecla logo L e você será levado à tela de login. Pode dar um clique aí onde está mostrando aqui, né, hora e data. Você está na tela de login. Na tela de login você ainda tem algumas opções do lado direito abaixo. Se você der um clique aí onde está escrito português aqui, né? É para você selecionar que tipo de teclado você está usando. Normalmente esses teclados que tem o C cedilha, ele é conhecido como ABNT2, que no caso é essa primeira opção, PTB2, porque você antigamente tinha o teclado padrão norte-americano que não tinha o C cedilha. Aí você configurava como PTB. Depois você tem um computadorzinho com um cabo. Isso quer dizer que eu estou conectado na internet via cabo. Pode aparecer para você também o símbolo do Wi-Fi. Isso quer dizer o seguinte, que o seu computador está conectado via Wi-Fi com a internet. Depois você tem aqui, ó, facilidades de acesso, onde você vai encontrar alguns recursos como narrador para pessoa que é deficiente visual, então o narrador vai ler o que tem na tela para ele. Você tem a lupa para dar um zoom na tela, né? Então, o pessoal que tem uma miopia aí muito forte. Você tem o teclado virtual, né? De repente você vai digitar sua senha e alguma tecla no seu teclado não está funcionando. Então, você tem o teclado virtual. Então, basta clicar na opção aqui, vai surgir um Facilite o menu com uso do as computador. opções. E por último, você tem aqui algumas ações, que é desligar, reiniciar o computador, e pode aparecer aí também o suspender, que é colocar seu computador em modo de espera. Standby. Colocar a senha aqui para logar. Pronto, agora que a gente já conhece a nossa tela de login, como é que nós fazemos para colocar usuários na tela de login? Então vamos lá. Pressiona a tecla logo R, apareceu aqui o executar. Pessoal, no meu canal tem dois vídeos relacionados a teclas de atalho, parte 1 e parte 2. Não deixem de assistir, vai facilitar bastante o uso do seu teclado, ok? Então lá tem várias combinações de teclas que podem ser usadas no sistema operacional Windows. Então aqui nós vamos digitar Ctrl. Pode dar um OK. Estamos no painel de controle. Do lado direito acima
Está escrito aqui, ó, categoria. Então clica aqui, ícones grandes. Agora nós vamos vir aqui em contas de usuário. Contas de usuário. E aí podemos clicar em gerenciar outra conta. Clica logo abaixo, adicionar um novo usuário nas configurações do computador. Adicionar outra pessoa a este PC. Aqui podemos clicar em não tenho informações de entrada dessa pessoa, porque você pode cadastrar a pessoa com o e-mail do Hotmail ou do Outlook aqui no Windows, mas no caso não tem informações de entrada dessa pessoa, porque na maioria das vezes a gente não sabe mesmo o e-mail da pessoa. Então vou clicar aqui. Vou clicar aqui novamente logo abaixo, adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Vou colocar aqui o nome do usuário. Geoclésio, ou Geoclésio. Vou colocar a senha. Normalmente é uma boa prática colocar uma senha forte. Senha forte tem que ter, no mínimo, 8 caracteres e tem que ter uma combinação de letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais para ser uma senha forte. Então, no mínimo 8 caracteres, misturando esses caracteres que eu acabei de citar. Eu vou colocar aqui uma senha bem fraca, né? Porque essa aqui é a senha para teste. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou repetir a mesma senha que eu coloquei logo acima. Dica da senha. Você vai colocar alguma coisa que te faz lembrar essa senha, porque essa senha você não pode esquecer, porque você vai usar ela para logar. Então, vou colocar aqui qualquer coisa aqui. Gel. Pode ser que algumas versões do Windows aí você tenha que responder aí 3 perguntas e colocar as respostas para fazer com que você lembre sua senha. Vou clicar aqui em avançar. Então já tem aqui, ó. Geoclésio já está cadastrado. Vamos criar mais um usuário? Então adicionar outra conta para esse PC. Não tenho informações de entrada dessa pessoa. Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Vou colocar aqui um outro usuário, Rodoaldo, ou Rodoaldo aí. Vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, para teste. Repete a mesma senha que foi colocada acima, 1, 2, 3. E a dica de senha, alguma coisa que te faça lembrar essa senha, se caso você esquecer. Vou colocar aqui, rodo. Lembrando que algumas versões do Windows você precisa colocar lá 3 perguntas e respostas para fazer com que você lembre sua senha. Eu tenho aqui os usuários criados. Quando você cria um usuário, eles ficam nessa pasta aqui. Vou fechar aqui o painel de controle. Pressiona aí a tecla logo E. Do lado esquerdo, você vai clicar em este computador. Do lado direito, você vai clicar em disco local C dois pontos. E você tem aqui a pasta usuários. Você viu que o Geoclésio e o Rodoaldo não apareceu aí. Só tem um usuário aí. Mas por que eles não apareceram? Porque você precisa logar com esse usuário primeiro para ele criar toda essa estrutura de pastas aqui. Então, vou abrir a pasta Vanderlei aqui. E você vai ver que aqui, ó, Vanderlei tem área de trabalho, contatos, documentos, downloads, favoritos. Então, tem toda uma estrutura de pasta. Cada usuário criado, na primeira vez que você logar, ele vai criar toda essa estrutura de pastas aqui. Como eu não loguei ainda com o Geoclésio ou Rodoaldo, então
a estrutura de pastas não foi criada. Então, vamos logar com o Geoclass. Vou fechar aqui, dar o logo L, para a gente ir para a tela de login. E você vai ver que agora o Rodoaldo Geoclass já está lá. Eu preciso logar com qualquer um deles para criar aquela estrutura de pastas. Então, vou clicar no Geoclass aqui. Ó. A gente colocou a senha lá 123 para teste. Pronto, já loguei com o Geoclass. Então, a primeira vez que você loga no Windows 10, pode ser um pouquinho demorado, porque ele vai fazer aquele processo de criação de pastas e vai te fazer algumas perguntas aí, algumas configurações adicionais aí. Então, vamos aguardar aqui até surgir as opções que devemos aí responder para o sistema Windows. Então, estamos logados aqui com o Geoclass. Então, se a gente der um logo E ou clicar na pastinha aqui, vai abrir o gerenciador de arquivos. E aqui, este computador, do lado esquerdo, clica em este computador, clica 2 vezes em disco local C. Clica na pasta usuário 2 vezes para abrir. E o Geoclass já está lá. Ó. Como eu loguei com ele, então ele criou toda a estrutura de pastas dentro do usuário Geoclass. Eu posso ver a pasta, deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso ver a pasta do Vanderlei aqui? Vamos ver. Vou dar 2 cliques aqui. Vou clicar em continuar. E olha aí, ele está me pedindo aqui uma senha. Por quê? Porque o usuário Vanderlei é um usuário administrador. O Geoclass não. Então, qualquer coisa que ele for fazer, ele vai ter que pedir a senha do administrador. Quem é o usuário administrador e qual que é a senha. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer nada sem a senha do administrador. Por isso que eu falei, tem 2 tipos de usuário. Usuário padrão e usuário administrador. Então, na hora de criar o usuário, você pode definir se ele vai ser padrão ou administrador. Lembrando que você coloca lá o status de administrador para uma pessoa confiável que saiba mexer no computador. Porque você vai dar acesso de usuário administrador para aquela pessoa que vive instalando jogos e vírus do seu computador? Não pode. Então, vou clicar aqui em não, porque eu não sei a senha do administrador. Então, eu não consigo visualizar o que tem dentro da pasta Vanderlei e, sendo assim, eu não consigo apagar nada que tenha lá dentro. Então, vou sair, aqui vou fechar o Windows Explorer. E agora, eu vou entrar com o usuário Rodoaldo. Então, pressiona aí, logo L. Estamos na tela de login. Vou entrar aqui com o Rodoaldo. Vou colocar a senha aqui, 123, que foi a senha teste que a gente colocou aí. Pode dar um Enter aí para entrar. Então, pode ser que ele vá perguntar aí, vai te oferecer algumas coisas aí para você especificar se você quer ou não. Sempre 2 opções. E aí você dá uma lidinha e verifica se é interessante ou não habilitar a opção. Creio que aqui nessa instalação que eu fiz não vai aparecer. Tá aí, logamos como o Rodoaldo. Então vou clicar aqui na pastinha para abrir o gerenciador de arquivos Windows Explorer. Vou clicar do lado esquerdo aqui em este computador. Eu vou dar 2 cliques em disco local C dois pontos. Abre a pasta usuários e agora você vai ver que o Geoclass está lá, Rodoaldo está lá. Então, essa pasta só é criada quando você loga a primeira vez. Vou abrir aqui, ó, foi criada toda a estrutura aqui para a pasta do Rodoaldo. Vamos ver se eu consigo abrir a pasta do Geoclass, por exemplo. Continuar. Não pode. Só o usuário administrador pode abrir a pasta de todo mundo. O usuário padrão, como a gente acabou de ver, Geoclass e Rodoaldo são usuários padrão. Como é que faz
para a gente mudar o status de padrão para administrador. Primeiro, a gente precisa entrar como usuário administrador. Então não dá para entrar com Geoclécio e nem Rodoaldo. Vou ter que entrar como Vanderlei para mim poder trocar o status do Geoclécio e do Rodoaldo. Então vou fechar aqui, logo L. Então estamos aqui na tela de login. Vou entrar aqui com o usuário administrador, que no caso aqui é Vanderlei. Vou colocar a senha. Então a senha de administrador você só dá para as pessoas confiáveis, né? Porque se qualquer um souber a senha de administrador, não adianta nada criar usuário padrão ou administrador. Entrei aqui com o usuário administrador, vamos lá para o painel de controle. Pressiona a tecla logo R ou Win R. Vou digitar aqui Ctrl, dá um OK. Estamos no painel de controle. Vamos entrar em contas de usuário. Gerenciar outra conta. Aqui vai mostrar todas as contas que eu já tenho criada. Vanderlei, o Geoclécio e o Rodoaldo. Então, vou clicar aqui no Geoclécio. E aí eu tenho aqui, ó, alterar o nome da conta, se caso você digitou o nome errado. Você tem alterar a senha. Em algum momento você vai precisar trocar essa senha, porque ela vai acabar ficando manjada. Alterar o tipo de conta. Excluir contas, caso eu não quiser mais. E gerenciar outra conta. Lembrando que eu estou com o usuário administrador, então eu posso gerenciar todas as contas que tenha no computador. Então eu vou clicar aqui em alterar o tipo da conta. Então tá aqui, ó, usuário padrão. Então as contas padrão podem usar a maioria dos software e mudar configurações dos sistemas que não afetem outros usuários ou a segurança do computador. Agora, o administrador tem controle total sobre o computador. Eles podem mudar as configurações e acessar todos os arquivos e programas armazenados no computador. Então, tem que ver para quem vai dar usuário de administrador. Então, vou clicar aqui administrador, alterar tipo de conta. Pronto, agora já está aparecendo aqui que o Geoclécio é um usuário administrador. E ele sendo administrador, ele pode abrir qualquer pasta de qualquer pessoa. Como é que faz para a gente colocar uma foto aqui? Primeiro, a gente precisa entrar com o Geoclécio. Estou como usuário Vanderlei, então vou dar um logo L. Então estou aqui na tela de login. Vamos colocar uma imagem para o Geoclécio. Então, Geoclécio, vou logar com ele. Vou entrar no painel de controle, então logo R, digita Ctrl para a gente entrar no painel de controle. Bom, vou clicar do lado direito acima em categorias aqui, ícones grandes, contas de usuário. E aí eu vou clicar aqui em cima, onde está escrito fazer alterações na minha conta nas configurações do computador. Então aqui eu já tenho a opção para tirar uma foto, se caso você tenha uma webcam, ou você tem a opção procurar, que aqui não tem, porque essa versão do Windows 10 não é a Pro. Tudo bem? Então aqui tá fácil. Clicou lá em procurar imagem, você tem que ter essa imagem salva já no seu computador. Escolheu a imagem, pronto. Já fica aqui no usuário. Bom, vou entrar com o usuário Vanderlei e vou mostrar aqui uma outra opção que você tem para criar novos usuários. Então, vou dar um logo L aqui. Vamos entrar como Vanderlei. Tela de login aqui, Vanderlei. Vamos colocar a senha. Vamos ver uma outra opção aqui para criar usuários. Então, logo R.
digita aí Ctrl, dá um OK. Vamos entrar no painel de controle. No painel de controle, nós vamos procurar aqui ferramentas administrativas. Está aqui, ó, ferramentas administrativas. Aqui em ferramentas administrativas, eu vou clicar em gerenciamento do computador. Pode dar 2 cliques aí para abrir. Na janela que abriu, do lado esquerdo, você pode clicar. Do lado esquerdo aqui você tem usuários e grupos locais. Vou clicar em usuários e grupos locais. Você vai perceber que tem duas pastinhas lá. Se eu der 2 cliques aqui na pastinha usuários, aqui do lado direito, você vai ver que está lá, ó, Vanderlei, Geoclésio, Rodoaldo. Eu posso clicar com o botão direito, novo usuário. Vou colocar aqui usuário teste. Nome completo opcional, descrição opcional. Vamos colocar uma senha aqui, vou colocar 1, 2, 3, teste, repete a mesma senha embaixo. Você pode definir aqui se o usuário vai trocar essa senha assim que ele logar. Então vai aparecer a mensagem para ele trocar a senha e colocar a senha que ele quiser. Você pode desativar a conta. Vou desmarcar aqui, vou falar que o usuário não pode alterar a senha. Ou a senha nunca expira. Vou dar aqui um criar e vou fechar. E aí você já vê aqui que o usuário teste foi criado. Tá aí, usuário teste. Todo usuário que você cria, ele fica como padrão. Para trocar aqui, nesse caso, eu quero colocar teste e o Rodoaldo. O Rodoaldo é usuário padrão também. Eu clico aqui em grupos, lado esquerdo aqui, ó, grupos, e aqui administradores. Quem faz parte do grupo administradores? Dá 2 cliques aqui do lado direito em administradores e você vai ver que o Geoclass e o Vanderlei são administradores. Vou clicar aqui em adicionar para mim colocar mais pessoas como administrador. Clico na caixinha aqui onde o cursor está piscando. Qual é o usuário que eu quero? Vou colocar aqui o Rodoaldo. Então ele já tem que existir aí no computador. Vou clicar em verificar nome. Então ele já localizou aqui, ó, o Rodoaldo. Vou dar um OK. Pronto, o Rodoaldo agora virou administrador. Vamos colocar o teste como administrador? Mesmo esquema aqui, vou colocar teste. Verificar nome. Ele localizou. Vou dar um OK. Usuário teste agora é administrador. Vou dar um OK aqui. Pronto, essa seria uma outra maneira. Então você vai ver, ó, vou fechar aqui o painel de controle, fechar as janelas aqui. Se eu der um logo L, você vai ver que teste vai aparecer lá. É uma outra maneira que tem para a gente entrar, para a gente criar novos usuários. Vou dar um logo L. Então estamos na tela de login e a gente pode verificar que o usuário teste está aí. Então tanto faz você criar usuário lá pela conta de usuário ou ferramentas administrativas gerenciar esse computador. Tanto faz. Dá no mesmo. Vou entrar no gerenciador de arquivos, só para verificar aqui, ó, este computador, disco local C, usuários, usuário teste não apareceu aqui, porque eu não loguei com ele. Só vai aparecer, só vai ser criada a pasta aqui quando você loga a primeira vez. Vou fechar aqui, deixa eu entrar no painel de controle novamente. Logo R, digita lá Ctrl, tá OK. Vou vir aqui em ferramentas administrativas, gerenciamento do computador, usuários e grupos locais. Vou clicar na pasta usuários. Vou excluir aqui o usuário teste. Clica com direito, excluir. Não, vou fazer diferente. Vou excluir o Rodoaldo.
excluir. Sim. Sim de novo. Ok. O problema de fazer exclusão de usuário pelas ferramentas administrativas é que, se você der uma olhada lá no painel de controle aqui em contas de usuário, você vai ver que o Rodoaldo já não está mais aqui, ó, gerenciar outra conta. Cadê o Rodoaldo? Não está aqui. Mas, se eu clicar aqui, ó, no gerenciador de arquivos e for lá na pasta de usuários, ó, este computador, disco local C, usuários. O Rodoaldo ainda está aqui, eu tenho que fazer essa exclusão manualmente. Então, a dica é, se caso for excluir algum usuário, exclui pela opção contas de usuário que tem lá no painel de controle. Senão você vai ter que fazer dois trabalhos. Primeiro excluir o usuário lá no ferramentas administrativas, gerenciamento do computador. E depois você vai ter que vir aqui no Windows Explorer e excluir manualmente a pasta. Bom, acho que ele vai sair na próxima reinicialização aqui. Vou entrar no painel de controle. Vou lá em contas de usuário. Gerenciar outra conta. Vou aqui no Geoclass. Excluir conta. Excluir arquivos. O que ele vai fazer? Ele vai excluir aquela pasta que está lá dentro da pasta usuários. Excluir conta. Sim. Aí demora um pouquinho. Pronto, foi excluída a conta. Vamos dar uma olhada lá. Vou clicar aqui, ó, na pastinha embaixo, ou logo E. Não deixem de assistir o vídeo Teclas de Atalho, parte 1 e 2. Eu falo de todas as teclas de atalho aí usadas no Windows. Então, logo E, eu clico aqui, a gente abriu o gerenciador de arquivos. Este computador, disco local C2 pontos, usuários. E você vai ver que o Geoclass ainda se encontra lá. Ele vai sair na próxima reinicialização. Vou excluir o usuário teste. Excluir conta. Excluir arquivos. Excluir conta. Pronto. Se a gente dá um logo L, tecla Win, L, você vai ver que os usuários foram todos excluídos aqui. Não tem mais ninguém, a gente excluiu todos os usuários. Pessoal, esse foi o vídeo, né? Criando contas de usuário, como criar conta de usuário, como trocar o tipo de conta de padrão para administrador, como colocar imagem no usuário, como excluir o usuário, como verificar onde estão as pastas de novos usuários criados, quem pode acessar, quem não pode. A gente viu que usuário administrador pode fazer qualquer coisa, o usuário padrão não. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de visitar o canal para ver novos vídeos. Um forte abraço, até mais!